E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje a gente vai falar de greve dos caminhoneiros, que tá para acontecer amanhã. Vamos falar também sobre por que o preço dos combustíveis e dos alimentos, por que os preços estão subindo, mas com foco nos combustíveis. Vamos falar também sobre a questão de um grande banco que dá um alerta muito importante, e a gente vai falar tudo nesse vídeo. Já deixa seu like, compartilha nos grupos do WhatsApp, porque mais pessoas precisam entender desses fundamentos econômicos que nós trazemos aqui no canal há mais de 2 anos. E que se mais pessoas tivessem acesso a essa informação, mais pessoas poderiam estar se protegendo da inflação, que é o que a gente canta a bola há muito tempo. Então vamos cair para dentro aqui, pessoal, sem mais delongas, compartilha e já vai deixando aquele like. Então aqui tem essa ameaça da greve dos caminhoneiros, aí com a ameaça de greve dos caminhoneiros, os supermercados falam em antecipar compras, porque em 2018 a gente teve aquele grande problema onde faltou suprimentos, não chegava alimentos dos mercados, faltou combustível, foi um rolo. Eu, assim, não acredito que essa greve vai ser tão grande quanto 2018, a adesão não parece estar tão grande, até porque os caminhoneiros aprenderam que eles que pagam a conta e pedir para o governo solucionar um problema que o próprio governo cria não vai resolver a questão, né? Porque quem está criando esse problema é o Estado por conta da depreciação do nosso câmbio. Você já vai entender esse negócio. Eu vou trazer e vou provar para você nesse vídeo que é o Estado que está depreciando o real. E quando o real se deprecia, você perde poder de compra. As coisas que são escassas ficam mais caras. Então, os caminhoneiros meio que entenderam isso. E se parar de novo vai piorar, porque vai trazer mais insegurança, o investidor vai fugir daqui, vai trazer mais insegurança, né? Vai quebrar a cadeia produtiva que já está lascada. Então é ruim essa greve. Nós temos que resolver o problema da raiz, e você vai entender nesse vídeo qual que é a raiz. Então vamos ver amanhã, tem que esperar acontecer, eu não sei como é que vai ser essa adesão, vamos analisar os fatos, eu vou atualizando vocês, mas então tem esse risco aqui da greve. Só que o que eu quero trazer aqui nesse vídeo? Por que o petróleo está no mesmo patamar antes da pandemia, mas os combustíveis estão subindo? Muitos economistas, políticos estão dizendo que o quê? O problema da alta dos combustíveis é a alta do petróleo. Só que isso é uma falácia, isso é uma mentira. Porque se nós colocarmos aqui o petróleo, claro, num curto período, você vê que em 2020 ele teve uma queda por conta da queda do consumo por causa da pandemia, as pessoas estavam em casa, então realmente o petróleo caiu muito em 2020 por conta da pandemia, mas depois ele teve uma grande alta. Se você olhar isso aqui isolado, realmente, o que alguns economistas falam faz sentido. O combustível está subindo porque o petróleo subiu. Só que nós capitalistas olhamos o macro, nós vamos além do que as pessoas olham. Então, nós vamos colocar aqui na máxima histórica. E você vai ver aqui claramente nesse indicador que o petróleo está no mesmo patamar que antes da pandemia. Inclusive o petróleo lá em 2008 esteve muito acima do que está hoje. O combustível não estava nesse patamar. Em 2011, 2012, 2013, 2014 também o petróleo estava muito mais valorizado do que está hoje e o combustível estava muito mais barato. A gasolina estava R$3. Então, o que justifica essa alta dos combustíveis? É isso que você vai entender, já deixa aquele like aqui embaixo, capitalista, para fortalecer o nosso conteúdo gratuito aqui, ok? Então, em 2008, pessoal, mês 4, janeiro, fevereiro, março, abril, nós vamos olhar o que vai provar a minha tese aqui. Então, o barril do petróleo chegou a $140, o barril do petróleo. Então tá nem perto dos 83 que está hoje. Só que o dólar, em 2008, abril aqui de 2008, deixa eu abrir mais essa questão aqui, cadê? 2008, abril. Fevereiro, março, abril. Então, de lá para cá, o dólar se depreciou de abril de 2008 para 2021, para outubro de 2021, o dólar se depreciou, o real se depreciou frente ao dólar 240%. O real se depreciou de lá para cá 240% e eu já vou te falar as causas dessa depreciação. Você vai entender a raiz do problema. Então, presta atenção. O petróleo, ele não tá nas máximas, ele não tá
nem próximo das máximas históricas. Então, o que muitos economistas estão dizendo que justifica a alta do preço dos combustíveis, e o que alguns políticos também estão dizendo, cai por terra agora. O problema, então, a gente já identificou, que é o nosso câmbio. Para você que não sabe, a gente até já fez alguns vídeos falando sobre isso, mas eu vou repetir, que é importantíssimo. Tem políticos que têm 9 dedos aí, que falam que o petróleo é nosso, que o Brasil é... olha a importância das estatais, porque o Brasil é independente de petróleo, né? Nós somos autossuficientes. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. O Brasil, o petróleo que tem aqui no Brasil, ele é mais grosso, ele não é tão propício para fazer combustível. As nossas refinarias não funcionam aqui. Nós temos que importar combustível, nós temos que importar petróleo para o Brasil. E quando você faz isso, você paga em dólar esse petróleo, porque o petróleo é dolarizado. E o Brasil não é autossuficiente. Então é uma mentira que políticos te contam que o petróleo é nosso e essas tralaladas aí. Então, essa questão que nós precisamos de uma estatal também cai por terra, porque nós temos que comprar o petróleo, o combustível dolarizado. Então, o combustível, as commodities em geral, ele sofre a influência do dólar, pessoal. Por isso que eu bato tanto aqui no canal na importância de você não depreciar o câmbio, porque isso gera inflação e afeta todo mundo, inclusive o mais pobre. Então, quando eu falo dessas questões, é justamente por isso, porque muitas das coisas que nós consumimos no nosso dia a dia são dolarizadas. E quando o Estado deprecia a nossa moeda, você está perdendo poder de compra quando consome essas questões dolarizadas, né? Então você já entendeu aqui essa questão da depreciação do dólar. Nós já vamos falar dos motivos disso acontecer. Só que olha só, o Guedão, ministro que se dizia liberal, que de liberal essa tralha não tem nada, e não fica... Eu não quero fulanizar a questão aqui. Eu sei que quando eu falo dessas coisas, eu trago a verdade no canal, muita gente me xinga aqui nos comentários. É tenso, é cansativo, dá vontade de desistir aqui dessa parada. Que tem gente que parece que tá torcendo por time de futebol. Eu não torço pra político nenhum. Eu torço para que cada vez mais o nosso país cresça e o meu dinheiro não se deprecie. Então vamos lá. Dólar alto é bom, diz Guedes. Meu Deus! Em fevereiro de 2020. E nós trazíamos aqui no canal esse absurdo e a galera descia o pau. Meu Deus, eu nunca levei tanta marretada na minha vida quanto fazer vídeo aqui pro YouTube, cara. É brincadeira. Mas olha só, agora a coisa cai por terra, mas quando nós falávamos antes do problema acontecer e falávamos, pessoal, cuidado, a galera chamava de profeta do apocalipse, descia o cacete. Agora olha o que tá acontecendo, que a gente alertava, há muito tempo. Então, dólar alto é bom, diz Guedes. Meu Deus, como é que o ministro da economia do governo diz isso, cara? Você tá de brincadeira. Abre aspas, todo mundo estava indo pra Disney. Segundo o ministro, a alta na moeda norte-americana indica que o Brasil estimula a recuperação da indústria, mesmo desagregando turistas no exterior. Ai, cara, dá vontade de chorar, velho. Então, o ministro da Economia apoia isso aqui, essa depreciação cabulosa da nossa moeda. Por isso que eles não fazem nada, certo? Então, tá aí, né? O Guedes apoia isso aqui. O Guedes apoia isso aqui. Só que vamos lembrar que o petróleo tá no mesmo patamarzinho aqui, ó. Tá no mesmo patamar. Tá no mesmo patamar. Então, o que tá fazendo, tá exatamente no mesmo patamar. O que tá fazendo a alta dos combustíveis, portanto, não é o petróleo e não é o ICMS, é o dólar. O ICMS acaba, que é o imposto estadual, que virou uma treta aí, acaba por pesar mais nessa alta. Sim, por quê? Porque o peso nessa cesta do ICMS é de 27,8% na gasolina, que é um absurdo. Tá? É um absurdo 27,8%, fora os federais e tudo mais, né? Mas só o estadual aqui, o imposto estadual é de 27%, no diesel 14,2% e no gás de cozinha que tá 120 pau. E tem famílias hoje que estão tendo que fazer fogo a lenha para fazer a sua comida, porque não consegue mais pagar o botijão. Nós temos aqui imposto o ICMS em 13,6% no gás de cozinha, tá? O ICMS não é o causador do aumento, porque o causador do aumento é a depreciação do real. O real, o dinheirinho colorido que você tem, por conta da expansão monetária, ele tá perdendo o poder de compra. Esse é o grande problema, que nós tentamos alertar aqui no canal, por isso que você tem que se livrar do real. Você tem que ir para moeda forte, que é o que a gente bate, pessoal, meu Deus, há mais de um ano aqui.
E muita gente conseguiu se beneficiar por conta desses vídeos aqui. E é por vocês que eu faço esses vídeos, pessoal. Então o ICMS ele acaba pesando mais na conta, porque se aumenta o preço base do combustível, é claro, se você tem uma porcentagem em cima, vai aumentar no agregado. Mas o que está fazendo aumentar, o que está fazendo disparo, o gatilho, é o dólar. E o nosso ministro, que eu achava que ia fazer uma coisa de bom, mas, eu nunca passei tanta raiva na minha vida com o Guedes. O Guedes é o cara que mais aumentou imposto, que mais lascou com a galera. Pelo amor de Deus, ainda fala isso aqui, que dólar alto é bom, porque estimula a exportação. Só que quando você estimula a exportação, porque quando a nossa moeda fica barata, o gringo, em dólar, consegue comprar as nossas coisas aqui mais barato, porque a nossa moeda tá mais barata. É igual quando você vai pra Argentina, pra comprar alfajor. Lá a moeda deles é mais porcaria, porque o Estado expande a economia e deprecia os pesos argentinos. Então você vai pra Argentina, você parece que é rico na Argentina. Então, o gringo que vem com dólar é a mesma coisa aqui. Ele tem mais poder de compra em reais. Só que ele acaba, então, gerando uma escassez na nossa economia, porque o cara compra carne, compra as commodities, compra tudo, e acaba encarecendo para nós. Então o Guedes, você percebe que nitidamente não está preocupado com a população brasileira, não está preocupado com os mais pobres. Então a raiz do problema é justamente esse descontrole que o Estado vem fazendo, o Banco Central, ao reduzir a taxa de juros artificialmente. Então, o Banco Central, tópicos que nós falamos aqui no canal, Banco Central colocou taxa de juros a 2%, o que fez com que a pressão de venda de reais aumentasse e o investidor estrangeiro comprasse dólares e saísse aqui do Brasil porque ficou nada atrativo investir aqui. Então, primeiro fator, interferência do Banco Central no nosso, dentro do tripé macroeconômico, na parte lá dos juros, certo? Para estimular a economia. Só que esse estímulo foi a um custo muito pesado, que agora está sendo a inflação. Toda essa injeção monetária também dos auxílios e tudo mais gerou a inflação. Então, por um lado, o governo tentou ajudar a população dando os auxílios, mas agora o mais pobre vai pagar esse aumento da base monetária com inflação. E aí tem essa matéria aqui que vai trazer mais, né, esse fator aqui para vocês, ó, que a gente fala, mas daí não vai ser o Gabriel mais que vai falar, agora é o Morgan Stanley, né? Só que o Gabriel cantou a bola antes do Morgan Stanley. Então, olha só, estímulos econômicos não garantem crescimento, diz estudo do Morgan Stanley. Brasil está entre os países emergentes que mais injetaram recursos na economia durante a pandemia do vírus. Então agora nós já entendemos o que está causando as altas e nós vamos entender por que a nossa moeda vem se depreciando, mas agora vem se depreciando com mais intensidade. Se nós pegarmos aqui de 2018 para cá, o dólar se depreciou mais de 50%. O real se depreciou mais de 50%. Então, o que gera essa depreciação do nosso câmbio? Que a gente fala aqui no canal. Primeiro, taxa de juros. Segundo, fiscal. Político falando que quer estourar o teto de gastos, quer aumentar mais auxílio, blá blá blá. Isso gera falta de credibilidade, o que afasta o investidor. Então, afeta tudo. E nós vamos entender agora nas palavras do Morgan Stanley, tá? Então, um estudo do banco de investimentos Morgan Stanley, um dos principais do mundo, aponta que a oferta de grandes estímulos econômicos durante a pandemia não garante padrões de crescimento sustentável ao longo prazo. A estratégia de injetar mais dinheiro para um maior crescimento econômico, usada por muitos países, mostrou-se fundamental para garantir a travessia durante a pandemia, mas pode não ter o resultado esperado no longo prazo, segundo o estudo. E aí não é mais o Gabriel que está falando isso. Nós já falamos muito disso, mas agora é o Morgan Stanley batendo nessa tecla. Para você ver, para você entender a importância de entender as bases econômicas e os ciclos econômicos. Por isso que eu quero trazer o Clube dos Capitalistas, para você ter acesso ao conhecimento que me fez antecipar isso, que é o conhecimento das bases econômicas e dos ciclos econômicos. Beleza? Então vamos abrir aspas aqui para o Hermínio Luci, CEO da BCG, para complementar essa questão aqui da pesquisa do Morgan Stanley, ok? Na verdade, no longo prazo, o que faz o crescimento econômico ser sustentável é investimento, ou em infraestrutura ou em educação, para que se aumente a produtividade e você aumente o PIB potencial desses países. Então, o que faz as coisas ficarem
melhores, mais baratas, não é você dar dinheiro. Então o que faz as coisas ficarem mais acessíveis não é você dar dinheiro, e sim o aumento da produtividade. Isso é uma base econômica. Quando você entende as bases econômicas da economia, você consegue antecipar os movimentos, né? Até porque isso tem um custo político. Então, todo esse pacote pós o vírus, de todas essas economias, não veio acompanhado disso. Do quê? De investimento sustentável em infraestrutura, em educação, para quê? Para aumentar a produtividade. Não se teve isso com esses auxílios. Então, por que não teve isso? O cara fala aqui, ó. Até porque isso tem um custo político altíssimo. E tem uma negociação política alta, que é reformas. Então qual que é a solução que a gente fala aqui no canal, e agora os caras estão batendo aqui também? Reformas, pessoal. Tem que reduzir o Estado, tem que tirar da teta do político. Tem que fazer as reformas tributárias, administrativas. Coisa que eu acredito que não vai passar. Né? Que não é de interesse de deputado, de senador passar isso aqui. Poucos têm esse interesse. A maioria só quer mamar na sua teta, cara. Então, vamos lá. Até porque isso tem um custo político e tem uma negociação política alta, que é reformas, que é políticas de investimento de longo prazo. Coisa que o Estado não tem incentivo de fazer, né? Que é políticas de longo prazo. O político quer fazer o seu populismo de curto prazo, pensando na próxima eleição. Quer mudar nome de programa de assistência social, pensando na próxima eleição. Tá nem aí com o fiscal, tá nem aí com a credibilidade do país para atrair investimentos, tá nem aí com o tripé macroeconômico. Então, de acordo com o levantamento, a matemática que funciona para economias desenvolvidas, como a dos Estados Unidos, não é a mesma matemática para nações ainda em desenvolvimento. Para demonstrar isso, o estudo dividiu os principais mercados emergentes em dois grupos. No primeiro, os países que mais promoveram incentivos econômicos em 2020. No outro grupo, os mais conservadores. O resultado mostrou que as nações que gastaram mais estão tendo recuperações mais fracas. Vou repetir isso aqui. O resultado mostrou que as nações que gastaram mais estão tendo recuperações mais fracas. Então aquilo que o Lula, ladrão, falava que tinha que imprimir dinheiro, caiu por terra. Acho que o Ciro Gomes ou Meirelles também falou que imprimir dinheiro não causava inflação. Então tá aí, ó. Tá aí. A necessidade de gastar mais por conta da pandemia piorou a dívida pública, que é o tripé macroeconômico que a gente fala que é o fiscal. Isso piora a percepção de risco. Aí o câmbio desvaloriza, gera inflação e o Banco Central tem que agir. A bolsa cai e esse pacote todo gera menos crescimento econômico, detalhou o economista Samuel de Abreu Pessoa. Gente, é exatamente o que nós falamos aqui no canal, cara. Incrível essa matéria aqui. Amei. Valeu, CNN. Efeitos colaterais. Segundo o Morgan Stanley, o Brasil está entre os mercados emergentes que mais injetaram dinheiro na economia, junto com as Filipinas e a Hungria. Cada uma dessas nações gastou pelo menos 16% do PIB, do Produto Interno Bruto, em estímulos, incluindo novos gastos no governo e compras de ativos pelo Banco Central. De acordo com a pesquisa, para esses países, os efeitos colaterais, como maior inflação, desvalorização da moeda e o aumento da taxa de juros, são maiores. Depois que o Estado vai lá e interfere na economia, no livre mercado, fazendo as suas manipulações ali na taxa de juros, gera-se uma anomalia. Lembra que a gente falava? Gente, isso aí vai gerar uma anomalia 2%, vai explodir o juro. É como uma estilingue. Se puxou o elástico, agora a paulada vem. Após a pandemia, você vai ter um período de mais inflação, mas com um patamar de dívida PIB mais alto do que pré-pandemia. Então, para ajustar as contas públicas, vai demorar um tempo. Isso politicamente custa. Necessariamente, o que acontece? Esses países vão entrar em 2022 e 2023 com maior risco, com maior aversão desses investidores estrangeiros em investir em países com uma dinâmica ruim de dívida, disse Lucy. Com base na previsão do Fundo Monetário Internacional, o déficit governamental no fim deste ano também piora para que aqueles que gastam muito com estímulo econômico, quase 7% do PIB contra 6% para os que gastam menos.
No Brasil, desde o início da pandemia, um dos principais desafios é conseguir equilibrar o pagamento dos auxílios, que são fundamentais para milhões de brasileiros, com medidas que garantem o crescimento econômico. Dado que a gente, por conta da epidemia, teria que gastar mais, teríamos que aumentar a dívida pública, para que nós não tivéssemos efeitos colaterais. Nós teríamos que, simultaneamente, aprovar um pacote de medidas que sinalizassem que, ao longo do tempo, lá na frente, essa dívida pública irá reduzir. Então, beleza, você tá querendo resolver o problema pontual? Ok. Só que dá um sinal pro mercado que você não vai estourar a casa, que você não vai estourar teto de gastos, que você tá com responsabilidade fiscal. Só que nós não estamos vendo isso por parte do governo. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo uma sinalização por parte do governo hoje que ele vai continuar gastando, o que aumenta, o que deteriora ainda mais o nosso tripé macroeconômico. Então, o que resolve o nosso problema, pessoal? Né? Que a galera sempre pergunta, e aí, então, Gabriel, o que a gente faz? Reforma. Tem que passar as reformas, o Estado tem que parar de gastar igual maluco, porque quem paga essa conta é você. Agora o Guedes aumentando imposto e louco pra botar uma CPMF, por quê? Porque os caras estão gastando demais. E isso tá gerando um déficit orçamentário. É igual na tua casa, você gasta demais, você tem que ter uma fonte de renda entrando. Se não tá entrando a fonte de renda, você vai ficar no vermelho. E aí o teu crédito lá, teu score cai quando você começa a ter esses problemas. É a mesma coisa que o Brasil. Conforme ele vai gastando mais, vai aumentando a dívida, agora vai ter que aumentar juro para não estourar o câmbio. E aí o custo da dívida vai aumentar. É uma bola de neve sem fim, galera. O Brasil vai ter grandes problemas aí, até porque ano que vem é ano de eleição, os caras vão gastar mais. Pernas aí, pra que te quero, né? Dá vontade de vazar daqui, galera. Vai ser bem complicado, anos bem complicados aí. Por isso que é importante você ter uma carteira antifrágil, que vai diversificar parte do seu patrimônio em renda variável, em ativos de risco, né? Não é porque nós estamos com um macro deteriorado, não só no Brasil, mas no mundo todo, que você não vai se expor ao risco. Eu aqui no canal falo, agora eu me expondo em ações de volta, tô me expondo às criptos, tô muito exposto em criptos, mas, ao mesmo tempo, eu tô fazendo meu caixinha de oportunidade, tô em ativos de reserva de valor para me proteger da desvalorização do real. Então, a carteira antifrágil não é para você largar tudo 100% num, 100% de um lado. A carteira antifrágil é para você reduzir os seus riscos e ficar convexo para ter uma pernada que se valoriza com a alta e uma pernada que se protege da baixa. Então essa que é a ideia da carteira antifrágil. E quem tá com a carteira antifrágil montadinha lá, tá conseguindo se dar bem e passar por essas turbulências todas. O que não pode acontecer agora nesse momento, eu acho que é estar 100% em Brasil. Mas o dólar também subiu bastante, então você tem que ficar de olho, né? O melhor momento para você se proteger é antes da casa pegar fogo. Então, quando nós cantávamos a bola lá em 2019 sobre a fragilidade, é só ver os vídeos passados. Claro que eu não sabia da pandemia, mas já haviam sinais, indicadores econômicos que apontavam uma crise. Eu nunca poderia adivinhar que era uma pandemia. Nunca. Mas já haviam sinais da economia que apontavam uma fragilidade. Então eu me antecipei, né? Enquanto todo mundo zoava da nossa cara, não, vou comprar bolsa aqui, a bolsa só caiu de lá pra cá. Incrível. Incrível. Parabéns. Pode zoar da nossa cara, não tem problema. Mas quem conseguiu se antecipar, porque você tem que antecipar os movimentos. Tem que antecipar, e quanto mais demorar, melhor, porque mais você consegue ir se preparando pro movimento que você se antecipou. É simples, né, galera? Mas muitos aí gostam de debochar, gostam de zoar, mas quem é sério, quem tá com a gente aí e se dedica, estuda, vai além do que a gente fala aqui, tá se protegendo, e é pra vocês que eu gravo esses vídeos e sempre vou buscar melhorar. Às vezes eu fico meio indignado porque eu vejo cada comentário, mas vamos que vamos, beleza, os capitalistas? Então por hoje é isso. Se você aprendeu alguma coisa, isso engrandeceu alguma coisa na sua vida, deixa seu like aqui embaixo, compartilha nos grupos do WhatsApp aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e assiste os vídeos passados, porque muitas das coisas que tá causando esse problema todo a gente já comentou aí, e se você não assistiu, às vezes você tá perdendo uma peça do quebra-cabeças. Então eu sempre recomendo que você assista aí a alguns vídeos para trás, para você pegar o que tá acontecendo e não fique comentando o groselha aí, ok? Então por hoje é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha nos grupos do WhatsApp. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, seus capitalistas malvadões.